Bom, gente, eu vou começar, então. Eu vim aqui falar para vocês do Sailor, que é um framework web MVC escrito em Lua. Antes, eu vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Etienne. Eu sou estudante ainda. Eu sou aluna da PUC do Rio. Eu estou no 5º período do curso de Sistemas de Informação. Eu faço estágio naquela empresa ali, no miconsult.com, que é uma empresa de prontuário médico. Eu trabalho com web em PHP. Quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail está ali, meu Twitter também. Então, é isso aí. Vamos começar. Eu vou assumir que nem todo mundo aqui conhece Lua, então eu vou falar um pouquinho da linguagem para vocês. É uma linguagem muito rápida, muito simples, muito fácil de trabalhar. Ela pode ser facilmente embarcada em outras aplicações, ela interfaceia fácil, né? Ela é muito usada, especialmente em jogos, mas ela também pode ser uma excelente linguagem de uso geral. Nos usos famosos de Lua, a gente tem, por exemplo, World of Warcraft, Angry Birds, Ragnarok Online. Também foi usada na Wikimedia Foundation, no Adobe Lightroom também. Como eu estava falando, ela é muito simples, então ela é muito fácil de aprender. E eu queria... Bom, eu entrei numa aventura, assim. Como eu estava falando, eu sou na PUC, e a linguagem foi criada lá. E eu falei assim, bom, eu não posso me formar antes de aprender Lua, né? Seria uma heresia, assim, né? Então, eu falei assim, ok, essa vai ser a minha maratona, assim. E, como eu estava falando, eu trabalho mais com web, então eu queria fazer alguma coisa que conectasse as duas coisas. Eu pulei uns slides, mas está tudo bem. Bom, eu queria unir esses dois conhecimentos. Eu falei assim, bom, eu vou fazer alguma coisa para a web. Mas o quê? Assim, eu vou fazer um site, eu vou fazer alguma ferramenta, eu vou fazer um módulo. E aí eu comecei a pesquisar. O que já tem em web? O que está por aí atualmente em web usando Lua? Aí eu comecei essa pesquisa. Lua para web, assim, apesar de ser uma coisa bem antiga, né, ela ainda está no early stage. Por quê? Porque ela não é uma coisa disseminada ainda, né? O CGI Lua, na verdade, ele está aí desde 1995. Ele começou a ser construído dentro do TechGraph, que é um laboratório lá dentro da PUC. CGI Lua é uma ferramenta que permite que você pegue um script de Lua e rode num web server e funcione, tudo ok. Mas é isso, assim, até porque o nome CGI espanta um pouco as pessoas, né? A gente já conversou várias vezes sobre a possibilidade da mudança de nome do CGI Lua para Lua Web, mas isso não aconteceu. Tem o Kepler Project, que está aí desde 2003. O objetivo dele é esse, assim, é tornar a Lua usável para desenvolver para a web. Então, assim, lá no site do Kepler Project tem várias ferramentas, tem outros frameworks, tem módulos. E, assim, se você pegar como módulos separados, assim, na verdade, já dá para você fazer um site em Lua há muito tempo, assim. Porque tem um módulo de ORM aqui, tem um módulo de templater ali, e se você pegar e tentar juntar, você consegue fazer uma aplicação. Mas é um negócio que dá muita mão de obra, porque você tem que pesquisar módulozinho por módulozinho, tentar fazer tudo funcionar. Então, assim, por uma coisa completa, né, não tinha muita opção. Assim. Foram surgindo algumas mais há pouco tempo atrás. Né? Eu vou falar um pouquinho das ferramentas que surgiram depois. Na verdade, tem várias outras, mas alguns projetos são muito obscuros, assim, coisas que algum desconhecido fez, jogou no GitHub e desapareceu, assim, e o troço está lá intocado há anos, assim. Outras coisas que estão incompletas. Então, assim, no geral, os frameworks que tem atualmente mais conhecidos são esses daí, assim. Desses, o Orbit ele é o mais antigo, ele já está bem estabelecido, é uma ferramenta bem legal.
mas ele tem uma coisa de que ele está abandonado. Assim, ele já não tem atualização desde 2010. Na verdade, teve uma atualização recente, que foi uma tentativa de porte do Lua 5.1 para a Lua 5.2, que não foi nem completa ainda. Então, assim, não tem mais atualização, não tem uma comunidade que gira ao redor. Então, se eu fosse, por exemplo, eu fosse chegar agora e fazer uma aplicação no Orbit, eu ia ter que tentar descobrir 1 milhão de coisas, assim. E, como eu estava falando, o meu objetivo era aprender Lua. Então, se eu fosse pegar isso, eu ia ter um embarreiramento assim, né, de várias ordens ali. Esse foi um dos motivos. Eu falei assim, não, eu vou fazer uma coisinha minha ali, vou fazer e depois eu vejo no que dá. Bom, o Orbit também ele é conceitualmente mais parecido com o Sailor que tem. Ele também é MVC. Já o Loveit, ele é completamente diferente. O Loveit é uma tentativa de porte do Node.js para a Lua. Então, assim, ele é mais para quem já conhece o Node.js, para quem já conhece essa ferramenta, esse tipo de arquitetura, para quem já desenvolve muito bem nisso e quer experimentar fazer isso em Lua. Porque o Loveit ele clama ser de 2 a 4 vezes mais rápido que o Node.js, isso é, né, algo bem forte, assim. Mas ele também não é muito conhecido. Das 3, ele é o mais conhecido de todos, mas também não tem uma comunidade ao redor, né? E o mais novinho é o Laps. O Laps, na verdade, ele não é em Lua. Ele é em MoonScript, que é uma linguagem derivada de Lua, que foi escrita pelo mesmo desenvolvedor do Laps. Ele é bem legal, ele é bem bonitinho. Desses é o único que tem uma documentação fácil de usar, que você chega, entra no site do Lápis e está tudo lá, lindo. Vou te pegar na mão, vem, faz um sitezinho assim. Mas ele não é exatamente MVC também. Ele tem uma arquitetura solta, ele é bem flexível, isso é legal, mas ele também te deixa um pouco perdido. Ele tem um templater muito legal. Enfim, tem uma classe que gera o HTML para você, que se você vai desenvolver algo do zero, isso é bem bacana, mas se você quer, por exemplo, portar um design pronto que você tem, HTML e CSS, e usar ele no lápis, você vai ter uma mão de obra grande, assim, você vai ter que reescrever tudo, praticamente. Essas são as outras ferramentas que tem. Mesmo com essas ferramentas, Lua para web ainda não é algo conhecido, assim, não é algo que está aí. E se você parar para perguntar, vou conversar com as pessoas, vou procurar na internet, vou olhar na lista de e-mails de Lua, o que as pessoas acham de Lua para web, é aquilo, assim, as pessoas continuam tratando como se fosse algo que está na obscuridade. Assim, seria tão legal poder trabalhar em Lua se tivesse não sei o quê, se tivesse uma ferramenta X, se tivesse uma ferramenta Y. Eu gosto tanto de Lua, eu faria tudo em Lua se pudesse. Assim. Lua é realmente legal, mas a questão do Better is not included, né, a questão de ter poucos módulos dificulta um pouco a coisa, apesar que o Lua Rocks está aí, está facilitando bastante o processo, o repositório de módulos do Lua está aumentando significativamente. Né? Mas ali tem um indivíduo ali que profetiza que o dia que Lua acontecer, assim, ele vai acabar com o PHP e, uau, toda a web vai ser em Lua a partir de então. Então, assim, tem gente empolgada, tem muita gente querendo trabalhar nisso. Aí eu falei, ok, vou me juntar a essa galera, chegar, vou dar um alô e vou começar a fazer as minhas brincadeiras aqui. Vou começar a desenvolver alguma coisa. E aí eu entrei numa maratona. Assim. O Sailor ele começou a ser desenvolvido no Ano Novo, literalmente. No dia 31 de dezembro, eu cheguei assim, vou brincar, vou descobrir. Assim. Não foi, na verdade, uma promessa de Ano Novo, o que é uma pena, porque se tivesse sido, seria a primeira que eu ia cumprir assim, na minha vida. Perdi essa oportunidade. Mas, então, eu comecei a aventura no dia 31 de dezembro, e no dia 31 de dezembro eu tinha isso. Falei assim, ok, Lua para web, vou botar... Eu quero ver alguma coisa funcionando, eu quero ver rodar e aparecer. Assim. E foi isso que eu consegui fazer naquele dia. Assim. Então, eu usei o mod Lua, que é um módulo do Apache,
né, consegui botar meu scriptzinho para rodar, fiquei fazendo vários testezinhos. E continuei, ok, vou aprender Lua, comprei o livro, fiquei passando, testando, fazendo várias coisinhas. Porque, assim, no meu caso, a minha curva de aprendizagem ela é muito melhor se eu pego alguma coisa real para desenvolver. Esse negócio de você ficar lendo um tutorial ou ficar lendo um manual não funciona exatamente para mim. Eu tenho que pegar, vou fazer alguma coisa. Eu penso o que eu quero fazer e eu tento fazer isso usando a coisa que eu estou aprendendo. Né? Então, fui tentando lá organizar as coisas, vou tentar mandar uma mensagem de lá para cá, rotear, ter a página. E aí, 10 dias depois, eu tinha... Oi? Ok. 10 dias depois, eu tinha uma versão 0.1, né, uma pré-alfa, que já funcionava, assim. Já roteava as páginas, já tinha o modelo, já tinha o controller, já tinha view, já separava as coisas em modulinhos diferentes, JavaScript funcionando, CSS funcionando, tudo muito bonitinho. Assim. Eu falei assim, legal, fiz, meio que aprendi Lua, assim, fiz várias coisinhas e eu acho que daqui para frente eu não esqueço. Assim. E eu fui jogar isso no Reddit. Cheguei lá no subreddit de Lua, falei, oi galera, sou nova aqui, comecei a aprender Lua 10 dias atrás e fiz isso daqui. Aí botei o link lá do GitHub, mostrei o pessoal e eu tive uma recepção muito calorosa. Assim. As pessoas ficaram muito felizes, assim, que era alguém que estava aprendendo Lua e não estava indo fazer joguinho. Que é a coisa mais comum, assim, né? Porque Lua tem um caminho para jogos que já está muito mais bem estabelecido do que o caminho de Lua para a web. Então, as pessoas falaram, nossa, que diferente. Mas e aí, o que vai ter agora? Você vai fazer não sei o quê? Vai fazer não sei o que lá? Vai implementar um Form Generator? Vai fazer não sei o quê? Eu falei assim, ai, gente, calma, eu comecei agora, assim, vamos por passinhos, assim. Mas as pessoas ficavam perguntando e recebi vários elogios, assim, isso me deixou muito emocionada. Assim. Eu falei assim, ok, então eu vou me empolgar, vou meter a mão na massa. Eu continuei fazendo umas coisas. Brotou um colaborador, o Felipe da Aragon, que também me ajudou a implementar várias features. E, com o tempo, a gente chegou na versão 0.2, a versão Marte, que aí já tinha integração com o layout do Twitter Bootstrap, já tinha um módulo de validação, né? Então, assim, já tinha o Form Generator, então, assim, tinha um formulário, aí tinha um modelo, aí pega o post, aí já atribui para o modelo, aí já salva, aí já valida, porque a sua senha tem que ter entre 6 e 10 caracteres, aí não vai salvar, então. E uma das features bem interessantes, que é uma coisa que nenhuma das outras ferramentas tem, que é a possibilidade de rodar Lua no cliente, e não apenas no servidor, mas eu vou falar mais disso daqui a pouco. Bom, você pode usar o Sailor de várias formas. Eu comecei desenvolvendo ele para usar especificamente com o módulo do Apache, mas o Felipe, o colaborador, ele falou assim, gostei, vou aportar, eu uso o Nginx, então eu vou aportar para eu poder usar também. Aí ele pesquisou outros servidores, a gente achou esse Mongoose, que é um servidor, nossa, ele é muito pequenininho, ele empacotado tem 40K, é uma coisinha super rápida, super simples, assim, para embarcar, deve ser uma maravilha. Que ele roda só PHP e Lua e funciona redondinho, assim. Gostei bastante, nunca tinha ouvido falar, assim, e foi uma experiência muito agradável trabalhar com ele. Eu comecei desenvolvendo também só no Linux, então assim, eu ia escrevendo, ia testando. Eu boto no Windows raramente para assistir Netflix, mas o Felipe é usuário do Windows, falou assim, então eu vou portar para cá também. Assim. Então, ele fez o port do Windows. Depois eu fui e testei no Mac. Assim, na verdade, a gente não tem... Assim, no nosso site tem um tutorial para instalar no Linux, tudo bonitinho, passo a passo. No Windows também, que o Felipe fez. E no Mac não tem.
porque foi uma experiência de 15 minutos. Assim, eu cheguei, honestamente, eu cheguei no computador do trabalho, instalei o Apache pelo Brill, testei tudinho, funcionou redondo e foi isso. Assim, então, mas eu prometo um dia fazer um tutorial mais bonitinho para o Mac, investigar, ver se tem algum problema. Se algum de vocês usar Mac, rodar e tiver alguma issue, pode mandar para a gente. Quanto à instalação, tem duas opções também. Tem um caminho via LuaRocks, que é o gerenciador de módulos de Lua, e tem um caminho via clonar no GitHub, enfim, e é isso. No caso, no caminho via GitHub, você vai ter que procurar as dependências manualmente. Pelo LuaRocks, não. Quando você faz o install do Sailor, ele faz o install de todas as dependências necessárias também, excetuando as dependências que são de escolhas ao seu critério, né? Por exemplo, a questão do banco de dados. Eu vou falar do banco de dados agora. Assim, por que eu botei aquele ponto de interrogação ali? Quando eu estava desenvolvendo o módulo de ORM, na verdade, eu só usei o MySQL. Teoricamente, a API ela é compatível com todos os outros bancos de dados que o LuaSQL suporta, né? O Postgres, SQLite, assim por diante. Mas, durante o desenvolvimento, eu só usei o MySQL, então não posso dizer com todas as minhas certezas que está tudo redondo. Mas, se vocês usarem Postgres e falar, deu problema aqui, manda para a gente também, que a gente dá um jeito. E a questão da linguagem. Bom, como eu estava falando, eu vim do mundo de PHP. E, quando a gente vai desenvolver o site, a gente tem que lidar com 4 coisas, né? A gente tem que lidar com o HTML, com o CSS e fechar assim a parte visual. Tem que lidar com o PHP como linguagem de servidor. E tem que lidar com o JavaScript como linguagem de cliente. Então, você tem ali no mínimo 4 coisas que você tem que aprender para você conseguir fazer uma coisa completinha. Eu pensei assim, nossa, seria tão legal se a gente conseguisse reduzir um pouquinho essa complexidade, né? Por que a gente não faz Lua no cliente também, a gente usa uma linguagem de programação só no framework? Isso, de certa forma, é um empecilho grande, porque os navegadores eles não têm suporte nativo para a Lua, né? Então, assim, nossa, como é que a gente vai fazer, então? Felizmente, tem outros trabalhos do pessoal da comunidade e tinha uma VM que traduz Lua para JavaScript. Então, a gente empacotou ela junto com o Sailor, está lá. E aí, se você quiser, se você não quiser olhar para a cara de JavaScript, tem muita gente que está torcendo por isso há muito tempo, você não precisa mais. Você escreve tudo em Lua e o Sailor vai cuidar de traduzir para você e passar para o navegador essa parte. Um exemplo de setup, quer dizer, esse setup aqui foi o setup que eu fiz quando eu fui reinstalar o site do Sailor, reinstalar a máquina na hospedagem lá. O site do Sailor, obviamente, roda em Sailor. Então, assim, o setup que eu fiz. Primeiro passo, instalar a Lua. Segundo passo, instalar o gerenciador de módulos, o LuaRocks. Segundo passo, instalar o banco de dados, no meu caso foi o MySQL. Desculpa, peraí. Terceiro passo, instalar o MySQL. Quarto passo, instalar o Web Server, que, no meu caso, o Apache 2. A versão do Apache mínima para rodar a coisa bonitinha, 2.4.7. No Ubuntu, se eu não me engano, a versão do apt-get já é superior a essa, então você não vai ter problemas. Mas, caso não, só ir lá no site do Apache, compilar, e é isso. Assim, tem versões que não vêm com o módulo de Lua habilitado por padrão, mas isso é só descomentar uma linha na config. Assim. Tem outras que já vêm com ele habilitado, enfim, isso vai depender da versão que você utilizar. No site do Apache tem as informações, no site do Sailor também tem algumas assim, se você usar isso, procura ali, se você usar aquilo, procura lá. Então, assim, no site vai ter mais detalhes sobre isso. Próximo passo. Instalar o Sailor pelo LuaRocks. Então, ele vai baixar o Sailor, vai instalar todas as dependências. Como eu estava falando, menos as dependências que ficam ao seu critério. Então, ali no meu caso, eu instalei o LuaSQL e MySQL. Se você usar outro banco de dados, você vai instalar o outro LuaSQL. E aí, a gente pode criar a nossa aplicação.
A gente vai rodar o comandinho Sailor create, o nome da aplicação e o diretório. Ali eu coloquei o /www, que é o padrão do Apache, mas aí você vai botar o diretório que o seu web server lê, e ele vai criar a aplicação lá com essa estrutura aqui. Essa é a árvore de diretórios padrão de uma aplicação do Sailor, e eu vou dar uma passada nela com vocês. Na pasta conf, a gente tem as configurações. Então, ali você pode colocar a sua conexão com o banco de dados, o nome padrão da aplicação, o seu login no SMTP, com e-mail, senha, o layout padrão, se você vai usar o Twitter Bootstrap, se você vai usar o design que você fez. Enfim, está lá. Tem vários, é só editar os parâmetros e está tudo ali. Na pasta controllers, é onde ficam os nossos controllers. É só criar o arquivinho Lua lá dentro. Ele segue uma estrutura que eu vou falar mais adiante. Na pasta layouts vão ficar os seus temas, os seus designs, que vão... você vai fazer o wrap ali da sua aplicação. Na pasta modelos, na pasta models, vão ficar os modelos. É um arquivinho .lua também, que segue uma estruturazinha, que também vou falar mais na frente. Na pasta pública ficam, se você ainda quiser usar JavaScript, você pode colocar as suas bibliotecas ali, pode colocar suas imagens e assim por diante. A pasta runtime é uma pasta do Sailor, que ele vai usar para escrever coisas, né, conforme ele rodar. Por exemplo, o gerenciamento de sessões. Na pasta view ficam as suas views, que, no caso, elas não são arquivos .lua, elas são arquivos .lp, LP de Lua Pages, que é basicamente um HTML padrão que você pode incorporar blocos de Lua, mais ou menos como se fosse PHP. Eu vou mostrar mais na frente também. Então, aqui, chegamos ao nosso primeiro exemplinho. Assim. Nesse exemplo, a gente está usando só controller e view. Né? Eu não coloquei um exemplo de modelo aqui, mas se vocês quiserem, eu posso dar um Alt-Tab, abrir e mostrar para vocês rodando. Vocês podem ir no site também, tem vários exemplos lá. Mas, então, esse barulhinho está incomodando um pouquinho. Melhorou bastante já. Muito obrigada. Então, como eu estava dizendo... Então, nós temos o nosso controller, ali, o nosso site, .lua, que é o nosso controller principal. E a estrutura dele é bem simplinha. Assim, a gente cria uma tabela, retorna essa tabela no final, e as nossas páginas, as nossas actions, são funções indexadas a essa tabela. Então, o nosso index, a nossa função está indexada à tabela site, e ela recebe um objetinho page, que é o nosso objetinho mágico do Sailor. Né? Ele carrega com ele todas as funçõezinhas úteis que a gente vai precisar. Tem os atributos que a gente pode editar também. Então, se você fizer page.layout igual a blá, 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 ele vai procurar o blá, blá, blá na pasta layouts e vai trocar o layout nessa action especificamente. Enfim, ele tem uma série de coisas que você pode fazer. Você pode renderizar as views, pode redirecionar. Enfim, tem no manual de referência lá, tem as várias opções para ti. Nesse caso aqui, então, eu criei uma mensagenzinha que a gente vai passar para view. E vamos renderizá-la. Então, a gente renderiza passando o nome do arquivo, não precisa colocar o .lp, que ele é padrão. Ele vai procurar essa index dentro da pasta view, dentro da pasta do controller. Então, assim, como o nosso controller se chama site, ele vai procurar no caminho /views, /site, /index.lp. E, adiante, a gente passa uma tabela com os parâmetros, enfim, as variáveis que a gente quer passar adiante. Lá no LP,
a gente pode fazer um monte de coisa também. Então, ali a gente tem alguns exemplos. Como eu estava falando, a gente abre o bloco de Lua, né, dentro do HTML padrão. E você pode fazer isso de 3 formas. Tem o Lua at Server, que é o padrão. Então, é a mesma coisa que só colocar o Lua. E ele vai rodar do servidor. O Lua at Both, ele faz uma coisa muito curiosa, que é um bloco que ele vai rodar no servidor e no cliente. Então, se você quiser escrever um pedaço de código que vai ser rodado nos 2 lugares, você só precisa escrever esse bloco de código uma vez. Você tem uma função ali que ela vai rodar no servidor e no cliente, e você vai ter um trabalho. O que é uma coisa que, de hábito, não funciona assim, né? Nas outras aplicações web, você vai ter que escrever isso 2 vezes. Mais adiante, a gente imprimiu ali a mensagem do servidor. E, no final, nós temos o Lua at Client. E, bom, o Lua at Client ele já tem uma biblioteca que vai trabalhar com JavaScript, vai mexer nos elementos da página. No repositório do Let's Client tem mais informações sobre isso. Mas, então, a gente criou uma mensagem só ali no Lua at Both, a gente imprimiu ela no servidor e vai jogar ela num alert no cliente ali na frente. E aí o resultado é esse daqui. Como vocês podem ver ali em cima, a mensagem do controller Hi, a mensagem do servidor Hello World ali, e que a gente escreveu uma vez só, mas ela vai aparecer ali e lá na frente no alert também. Deixa eu ver o tempo. Tem bastante tempo ainda. Eu vou mostrar para vocês, então, um exemplo do modelo, que eu não botei no slide, que eu pensei assim, um bônus, caso desse tempo. Então, vou procurar aqui para vocês. Só um segundinho. Tá dando para ler? Tá, né? Então, esse é nosso modelinho de exemplo, nosso usuário. Primeiro a gente faz o require do nosso módulo de modelos. E a gente começa da mesma forma. A gente cria uma tabela. Nós temos o index attributes. A gente vai especificar quais são os atributos da nossa tabela, do nosso modelo. Então, eu coloquei ali um ID, um usuário, uma senha. Você pode colocar ali as regras de validação, né, dos seus atributos. Ali eu botei not empty, o comprimento de 6 a 10 caracteres. Na .db, você coloca a chave primária, a tabela, que aí você pode fazer diferente se você quiser. Aí você não precisa ter a tabela com o mesmo nome do seu modelo. E ali você pode colocar seus métodos públicos do jeito que você quiser. E é isso. Essa é uma estrutura padrão de um modelo. E aí eu fiz uma pequena demonstração aqui de um formulário que vai salvar um usuário para a gente. Esse aqui é o nosso controller do usuário. A gente tem ali uma action create. Então, vamos lá. O que eu fiz nessa action? Eu troquei o layout, né, como eu estava falando, uma das coisas que você pode fazer. Criei o nosso usuário ali, né, usando o modelo do Sailor. E aí eu posso começar a instanciar os objetos, né? Criei ali um usuário U. Bom, na nossa primeira request dessa página, não vai ter o post, né? Então, ele ali vai renderizar a nossa view create, que vai passar o usuário, vai passar a mensagem que, por enquanto, está nula. No nosso próximo request, ele vai receber o post,
ele vai cair ali dentro, vai pegar os atributos do post, vai colocar no nosso objeto, e a gente pode salvar. Ele vai validar, né, antes de salvar, e se ele não conseguir validar, se a gente colocar uma quantidade errada, se a gente deixar vazio, ele vai dar um erro. Lá na nossa view, essa nossa create.lp, a gente pode imprimir a mensagem, se tiver alguma, e ali a gente está usando o nosso módulo de gerar formulário, onde a gente já usa o nosso objeto, os nossos atributos, e ele vai fazer o trabalho para ti de gerar os inputs com o valor, com o ID apropriado, para depois, na hora de pegar o post, você conseguir encontrar tudo direitinho. E é isso. Eu vou mostrar rodando para vocês, só para vocês terem uma ideia melhor. Bom, então não, eu não vou mostrar o exemplo para vocês agora, mas... Bom, lá no site do Sailor tem uma série de exemplos, se vocês quiserem ver depois, eu trago o laptop e mostro, se a gente ali fora eu faço uma apresentaçãozinha particular. Deixa eu voltar para o slide. Lá no site tem uma série de exemplos. No repositório do GitHub tem um diretório só de exemplos, tem uma série de usos de cookie, de sessão, tem um login, uma autenticação. Não está muito desenvolvido, está num estágio básico ainda, mas a gente tem lá o nosso módulo para fazer o login já prontinho. Quanto aos aspectos futuros, assim, né, o que a gente pode esperar do Sailor daqui para frente? Como eu estava falando, eu comecei isso como um empreendimento de aprender Lua, mas como eu estava falando, eu resolvi não parar por aí. O feedback foi bem legal, já tem gente usando a ferramenta, eu fiquei assim impressionada. Então, assim, eu vou continuar daqui para frente a desenvolver. Então, coisas que estão vindo por aí, assim, eu não vou parar na geração dos formulários automaticamente, eu vou passar a fazer um CRUDzinho básico também, né, já para você poder trabalhar com os modelos com uma linha de comando, assim, tu gera né, tem vários frameworks em PHP que fazem isso, é uma coisa muito mágicazinha. É uma das facilidades do PHP, você ter as coisas prontas para você, as coisas básicas prontas para você meter a mão no que realmente interessa. Assim. Você não precisa perder tanto tempo com a parte inicial da aplicação. Outras coisas que estão para vir no Sailor. Melhorias de segurança. Assim. Vários frameworks eles não têm uma preocupação básica lá de baixo de se preocupar, por exemplo, na hora de gerar os IDs, na hora de fazer as queries em SQL, por exemplo, tem framework já bem estabelecido no mercado que não escapa as queries que tu manda para o banco, que é uma coisa que eu olho assim, eu acho uma coisa muito estranha, mas está lá, as pessoas estão usando, né? Eu acho esquisito isso. Mas assim, é uma coisa que desde o início eu já coloquei no Sailor,
e que eu pretendo continuar sempre verificando isso, né? Tem gente de segurança que está me ajudando sempre a dar, né, dando pitaco, olha, aquilo ali talvez dê um probleminha no futuro. Ah, então vamos dar uma olhada, então. Como é que a gente pode fazer? Porque é uma coisa importante, assim, uma coisa que eu acho que não pode ficar de lado. Bom, e features aleatórias, assim, não estou fazendo por demand, assim, né? Eu estou seguindo um cronogramazinho do que eu acho que está faltando, mas aceito sugestões de features para quem quiser. Olha, seria muito legal se fizesse não sei o quê. Assim, manda para a gente vai dar uma olhada, se for possível, a gente vai tentar fazer, sem problemas. E é isso, assim, no nosso site, como eu estava falando, tem os manuais, tem a documentação lá, tem passinho, passo a passo, como fazer isso, como fazer aquilo, tem os exemplos, tem um manual de referência, várias coisas estão em construção ainda. Tem algumas informações que eu ainda vou colocar lá, porque, bom, eu estou fazendo as coisas e colocando, e às vezes eu faço mais do que escrevo, né? Então, todo programador sabe que na hora de fazer a documentação, a ordem, às vezes, não vai tudo juntinho. Mas, pois é, aqui também, mas estou colocando lá, já tem bastante coisa. Tem um link para o download da última versão, a 0.2 Marte. Tem um link para o nosso repositório do GitHub, vocês podem entrar lá, podem fazer fork, podem contribuir, podem usar, podem criar suas aplicações. Se quiser só dar estrelinha, aceito também, não tem problema. Mas, de preferência, apareçam, né? Vamos interagir. Se vocês quiserem colocar o seu e-mail ali, de vez em quando eu vou mandar e-mails para vocês falando dos próximos releases, mas eu não sou muito chata, eu prometo, não vou mandar spam para ninguém, eu vou falar só de vez em quando, assim, quando muito necessário, eu juro. E é isso. Se alguém quiser entrar em contato comigo depois, meu Twitter é Etienne_D. E é isso. Obrigada, gente. Ai, que lindo! Eu quero uma foto. Gente, desculpa, eu esqueci. Alguém tem alguma pergunta? Diga. Eu acho que não está funcionando. Quais frameworks você usou para embasar o teu projeto? Symfony, Rails? Então, não foi o Rails. Como eu estava falando, eu vim do mundo de PHP. Então, assim, uma coisa do PHP é que o que faz ele são os frameworks. O que faz ele ficar bom são excelentes frameworks. Porque a linguagem, como todo mundo sabe, é uma linguagem que tem os seus problemas, mas com ferramentas excelentes acabou sendo a preferência de muita gente. Então, eu resolvi seguir o caminho por ali, né? Tipo, as coisas são fáceis. Se fosse escrito em Klingon, acho que ia ter gente usando, porque as coisas ficam, como eu estava falando, você tem uma aplicação básica de uma forma muito rápida, e para fazer o que realmente interessa, você segue dali, né? Então, o que eu uso com maior frequência é o YII, né, que é muito bacana, assim. Eu já usei outros, é claro, mas o que eu uso de referência para o Sailor é esse. Mais alguma pergunta? Bom, eu gostaria de saber qual a principal vantagem de usar o Sailor, no caso, usar Lua, além da, aparentemente, pelo que tu disse, a facilidade de programar, ou pelo que eu vi. O que ele tem de mais vantajoso do que as outras linguagens que já tem por aí? Bom, se é para comparar com linguagem especificamente, o melhor benchmark que eu posso dizer de Lua é que ele é muito rápido. Ele é realmente muito, muito rápido. Em questão de performance, assim, ele bate todas. Assim. Dizer que uma linguagem é tão rápida quanto Lua assim, é um tremendo elogio. Se você colocar como rodar LuaJIT ao invés de Lua... O LuaJIT é uma distribuição alternativa de Lua, né? É o Lua Just in Time. Ele compila de uma forma diferente, que agora eu não vou saber te explicar, mas isso resulta numa performance ainda melhor, assim,
e você consegue rodar isso tanto do Apache quanto do OpenRest. No Mongoose eu não tenho certeza agora se ele roda o LuaJIT ou só o Lua normal. Mas, sim, ele supera em performance o Python, por exemplo. É bem interessante isso. E fora a própria facilidade da linguagem. Assim, é uma linguagem bem completa, tu consegue fazer bastante coisa. Eu acho, assim, uma das coisas que eu acho agradável de programar em Lua. Isso é uma coisa que me facilita. Assim, se eu for pensar para o meu lado, é uma das coisas que eu gosto. Porque, por exemplo, eu já tentei trabalhar com Java, por exemplo, que pode ser a sua linguagem robusta, que faz X, Y, Z, mas é algo que eu não me senti confortável de trabalhar. Assim, eu não gostava, eu achava chato, dizendo assim, bem francamente. E é uma sensação que no mundo de Lua é completamente contrário. Então, para mim, essa é a maior vantagem. Alô? Oi, isso. Olá. Seguinte, eu vi que vocês estão implementando, ou não sei se estão implementando, estão com a parte de model já criada. E eu vi tal que você estava usando um exemplo de usuário. Eu tenho algumas perguntas sobre isso. Primeiro, o seu campo de senha do model, ele já armazena senha hasheada, com salt, tudo seguro no banco, ou ela simplesmente salva a senha em plaintext? Não, no caso, eu fiz a parte muito básica, eu não comecei a entrar nesses detalhes. Não, ele não vai salvar, ele vai salvar a senha que você der. Então, assim, se você está trabalhando com o modelo usuário, você vai, quando você receber o post, tu vai pegar e tu vai alterar o teu user.password, vai hashear da forma que você quiser. Né? Aqui eu estava trabalhando com plaintext porque era, no caso, no banco, eu estava trabalhando como se fosse um campo como outro qualquer, um atributo como outro qualquer, no exemplo. Mas quando for trabalhar de verdade, é claro, com o usuário, quando você receber, você vai fazer as alterações que cabem de segurança no hash. O Sailor não faz isso automaticamente para ti. O modelo ele trata como ele é um dos outros atributos ali. Então essa funcionalidade é prevista no futuro, ou vocês não querem lidar com hashing de senha ou tratamento não, assim, de atributos? O hash de senha ele existe. O mod Lua, tanto o mod Lua quanto o OpenRest do NGX, eles têm funcionalidades ali para você encriptar, legal. Mas se eu fosse fazer isso automaticamente na questão de usuários, eu ia ter que alterar ali para ele não fazer parte da lista padrão de atributos, ou de eu sinalizar de alguma forma que aquilo ali é uma senha e ele vai ser tratado de forma diferente. Então, assim, atualmente eu não previ fazer isso automaticamente, mas nada impede que um dia eu faça. Assim, talvez seja uma coisa legal de ter, mas honestamente não tinha parado para pensar nisso como uma parte automatizada. Mas, como eu falei, nada impede de um dia aparecer. Assim. A gente pode conversar depois sobre isso e tal, e de repente um dia vai surgir. Eu tenho umas perguntas rápidas, tem problema? Outra coisa, server de desenvolvimento. Que, pelo que eu vi ali, você estava tentando rodar o projeto, dando systemctl, start Apache. E vocês têm alguma previsão, ou existe algum tipo de server de desenvolvimento, como o do Django, por exemplo, do Rails, que você só roda uma linha de comando do próprio projeto, do próprio framework, que ele inicia o server para você poder testar a sua aplicação no localhost? Sim. Eu vou ser bem honesto com você que eu tentei botar o Chavante para funcionar. O Chavante ele é um web server em Lua. Então, assim, eu conseguiria empacotar junto e levantar e tal. Mas eu não consegui botar ele para funcionar. Assim. Mas eu planejo fazer isso direitinho. A questão da Apache, na verdade, é a minha instalação do Linux. Meu Arch Linux está todo escangalhado. Eu fiz alguma besteira muito grande nele. E ele está dando vários bugs aleatórios. Assim, eu ainda não tive a paciência de consertar, porque eu levei um final de semana para instalar o Arch Linux e agora eu fico assim, não, agora eu vou batalhar, assim, eu vou no osso, assim, agora tem que valer a pena. Então, assim, mas eu vou dar... Isso foi um problema mais do meu computador, assim. Tranquilo, valeu. Mais alguma pergunta? Naqueles caminhos ou subdiretórios padronizados que cria, a estrutura de diretórios que ele cria, tem como configurar para ter em outros locais, sem uso de link simbólico, óbvio?
Não, mas deveria ter. Aí eu vou entrar... Você entrou num ponto bom. Não, algumas coisas são configuráveis. A pasta pública, na verdade, você pode escolher a pasta que você quiser, porque toda vez que eu coloquei na hora de trabalhar com a pasta pública, de você colocar o caminho inteiro. Então, na verdade, não faz diferença onde está. Eu criei ali a pasta pública mais como uma guia. Mas algumas pastas ali, elas estão hardcoded no módulo que gerencia. Como, por exemplo, a pasta controllers, a pasta conf, a pasta mods, ele vai procurar os controllers sempre naquela pasta. Mas, realmente, isso é uma coisa que pode ser facilmente configurável e, realmente, no futuro vai estar ali para você poder alterar isso de forma mais fácil. Mais uma pergunta? Então é isso, gente. Obrigada.